Como a batata conseguiu dominar a comida portuguesa? Olá e bem-vindos ao nosso canal. Hoje mergulhamos num tema que está no prato de todos os portugueses, mas cuja história é surpreendentemente complexa e controversa. A batata. Pensamos nela como a companheira inseparável do bacalhau, a base de inúmeras sopas e o coração do cozido à portuguesa. Parece que sempre esteve cá. Mas a verdade é que a sua ascensão foi uma longa e árdua batalha contra a desconfiança, o medo e até a religião. Como é que este tubérculo, originário dos Andes, se tornou a rainha discreta da nossa gastronomia? Nesta viagem, vamos desvendar como a batata chegou a Portugal, porque foi inicialmente rejeitada e quais as crises e reviravoltas que a transformaram de pária a pilar da nossa alimentação. Este é um vídeo que nos deu imenso trabalho de pesquisa e verificação de factos, pelo que o vosso apoio é fundamental. A grande maioria das pessoas que assistem aos nossos vídeos não subscreve o canal. Se gostam do nosso conteúdo, ajudem-nos a crescer. A nossa meta é chegar aos 15.000 subscritos até ao final do ano e a vossa subscrição faz toda a diferença. Fiquem connosco para descobrir a incrível saga da batata. Para compreendermos a história da batata em Portugal, precisamos de recuar ao século XVI e esclarecer uma confusão fundamental. A primeira planta que os europeus chamaram batata não era a que hoje conhecemos como Solanum tuberosum. Era, na verdade, a batata doce, de nome científico Hipomoea batatas. Originária da América Central e do Sul, foi trazida para a Europa pelos exploradores espanhóis e portugueses. O seu sabor adocicado tornou a sua aceitação imediata e relativamente fácil. O nome batata deriva da palavra patata da língua dos taíno, um povo indígena das Caraíbas. A batata doce adaptou-se bem a certas regiões de Portugal, como o Algarve e a Madeira, e foi rapidamente integrada na dieta, especialmente para a confecção de doces e sobremesas. Portanto, quando a outra batata chegou, o nome já estava ocupado por este tubérculo mais amigável e doce, o que foi o primeiro de muitos obstáculos que a nossa protagonista teria de enfrentar para conquistar o seu lugar à mesa. A verdadeira protagonista da nossa história, a Solanum tuberosum, que hoje chamamos simplesmente de batata, tem origens bem mais a sul, nas terras altas dos Andes, no Peru. Foi domesticada há milhares de anos pelos povos andinos. Chegou à Europa por volta do ano de 1570, trazida pelos espanhóis, décadas depois da batata doce. A sua entrada em Portugal foi discreta e tardia, provavelmente no final do século XVI ou início do século XVII. Ao contrário da sua homónima adocicada, não foi recebida como um alimento promissor. Inicialmente, foi encarada como uma curiosidade botânica, uma planta exótica para ser cultivada em jardins de mosteiros ou de aristocratas. Ninguém olhava para aqueles tubérculos disformes, nascidos debaixo da terra, e pensava em comê-los. A sua aparência estranha e o facto de crescer na escuridão do sol foram os primeiros sinais de que a sua jornada para o prato dos portugueses seria longa e cheia de percalços, uma verdadeira prova de resistência. Com a chegada do novo tubérculo andino, surgiu um problema de nomenclatura. Como chamá-lo? A palavra batata já estava associada à batata doce. A solução foi um empréstimo linguístico, mas que gerou enorme confusão. Em Espanha, chamaram-lhe patata, uma fusão de batata, da batata doce, e papa, o nome quichua para a batata andina. Em Portugal, a questão complicou-se. Para distinguir os dois tubérculos, o povo começou a usar adjetivos. A Hipomoea batatas, por ser doce, consolidou o seu nome como batata doce. A Solanum tuberosum precisava de um diferenciador. O termo batata inglesa acabaria por surgir e popularizar-se, mas apenas muito mais tarde. Durante décadas, foi simplesmente vista como uma planta estranha, sem um lugar definido nem na agricultura, nem na cozinha. Esta crise de identidade refletia a profunda desconfiança que os portugueses sentiam. Era um alimento sem nome próprio, sem história e, mais importante, sem a confiança do povo. A maior barreira à aceitação da batata foi o medo. Um medo com fundamento científico, ainda que mal compreendido na época. A batateira pertence à família das solanáceas, a mesma da beladona, uma planta notoriamente venenosa. As suas folhas, caules e os próprios tubérculos, quando esverdeados pela exposição ao sol,
contém um glicoalcaloide tóxico chamado solanina, que pode causar graves problemas gastrointestinais e neurológicos. Histórias de pessoas que adoeceram ao comer as folhas ou batatas verdes espalharam-se, criando um pânico generalizado. Além do perigo real da toxicidade, havia superstição. Por crescer debaixo da terra, longe da luz divina do sol, muitos acreditavam que era um alimento demoníaco, uma maçã do diabo. Esta associação ao submundo e ao mal era uma barreira cultural e psicológica imensa numa sociedade profundamente religiosa e conservadora, que via com maus olhos tudo o que era estranho e subterrâneo. Para além do medo do veneno e da superstição, a batata enfrentou um obstáculo teológico aparentemente intransponível, não era mencionada na Bíblia. Numa Europa e num Portugal onde a vida era regida pelos preceitos da fé cristã, este era um argumento de peso. O pão, o vinho, o azeite, as lentilhas, todos estes alimentos tinham a sua legitimidade consagrada nas Escrituras Sagradas. A batata, sendo um produto do Novo Mundo, não tinha essa bênção divina. Para muitos clérigos e para a população em geral, se Deus quisesse que a humanidade comesse batatas, tê-las-ia mencionado no livro sagrado. Esta ausência foi interpretada como um sinal de que não era um alimento apropriado para cristãos. Foi classificada, juntamente com outros produtos americanos como tomate, como uma planta indigna de confiança. Durante quase 2 séculos, esta mancha teológica contribuiu para que a batata fosse relegada a comida para animais, principalmente porcos, ou, na melhor das hipóteses, a alimento para os mais desesperados em tempos de fome. A mudança de mentalidade começou a surgir muito lentamente durante o século XVIII, a época das luzes. Intelectuais, cientistas e agrónomos, influenciados pelo iluminismo, começaram a olhar para a batata com outros olhos. Em vez de superstição, aplicaram a razão e o método científico. Viram nela não um fruto do diabo, mas uma solução potencial para um dos maiores flagelos da época, a fome. Em França, Antoine-Augustin Parmentier tornou-se o grande campeão da batata, usando várias estratégias para a popularizar. Em Portugal, o movimento foi mais discreto, mas seguiu a mesma lógica. As sociedades agrícolas e figuras da elite esclarecida, como abades e médicos, começaram a promover o seu cultivo. Publicaram-se folhetos e manuais que ensinavam a forma correta de a cultivar e consumir, explicando que apenas as partes verdes eram tóxicas. A teoria e a promoção iluminista não teriam sido suficientes sem o impulso brutal da necessidade. Foram as crises de subsistência, as más colheitas de cereais e, sobretudo, as guerras que forçaram a aceitação da batata. No final do século XVIII e início do século XIX, Portugal foi abalado por uma instabilidade profunda, culminando nas invasões francesas. A devastação dos campos, a desorganização da produção agrícola e a necessidade de alimentar tanto a população como as tropas criaram um cenário de fome generalizada. Foi neste contexto dramático que a batata revelou as suas maiores virtudes. O seu rendimento por hectare era muito superior ao dos cereais, crescia em solos mais pobres onde o trigo não vingava e, por estar debaixo da terra, ficava muitas vezes protegida da pilhagem dos exércitos em marcha. A fome tornou-se mais forte do que o medo. Onde antes havia desconfiança, agora havia uma fonte de calorias barata e resiliente. A necessidade obrigou os portugueses a comer batata e, ao comê-la, descobriram o seu valor. Finalmente, podemos abordar a curiosa designação de batata inglesa. Este nome não surgiu por a batata ser originária de Inglaterra, mas sim pela forte associação que se criou com os ingleses durante o período das guerras peninsulares. As tropas britânicas, aliadas de Portugal na luta contra Napoleão, tinham na batata uma parte fundamental da sua dieta. A sua presença em território nacional e o seu consumo visível ajudaram a legitimar o tubérculo. Além disso, a Inglaterra e a Irlanda foram das primeiras nações europeias a adotar a batata em larga escala, associando-a à sua cultura alimentar. Para o povo português, que precisava de um nome para distinguir a batata comum da batata doce, chamá-la de inglesa era uma forma de a identificar com aqueles que já a consumiam abertamente e que, naquele momento histórico, eram seus aliados. O nome pegou e tornou-se a designação popular em muitas regiões de Portugal. A verdadeira conquista de Portugal pela batata começou pelo norte. As características do tubérculo eram perfeitas para as condições geográficas e climáticas do Minho, de Trás-os-Montes e das Beiras.
Estas regiões, com solos frequentemente pobres e ácidos e um clima mais úmido e frio, não eram ideais para a produção massiva de cereais. A batata, no entanto, prosperou. Começou a substituir a castanha, que durante séculos tinha sido a batata dos pobres em muitas zonas montanhosas. O seu cultivo era menos exigente e o rendimento muito mais fiável. Para as populações rurais do interior, a batata tornou-se a base da subsistência. Garantiu a segurança alimentar de uma forma que nenhum outro cultivo tinha conseguido. Esta adaptação regional foi o ponto de viragem. A partir do seu bastião no norte, a batata começou a sua marcha para sul, já não como uma estranha, mas como uma salvadora, provando o seu valor campo após campo, aldeia após aldeia. Uma vez aceite no campo, a batata iniciou a sua infiltração na cozinha. E fê-lo de forma magistral, graças à sua incrível versatilidade e a uma característica fundamental, a sua neutralidade de sabor. A batata não impunha o seu gosto, pelo contrário, absorvia os sabores dos ingredientes com que era cozinhada. Esta qualidade fez dela o ingrediente de ligação perfeito. Nas sopas, dava corpo e cremosidade, tornando-as mais substanciais e baratas. No cozido à portuguesa, juntou-se às carnes e aos legumes, absorvendo os seus sucos. E com o bacalhau, o fiel amigo, estabeleceu uma parceria imbatível. Cozida, assada, frita ou murro, a batata tornou-se a tela em branco sobre a qual se pintaram alguns dos pratos mais icónicos de Portugal. A sua capacidade de dar volume às refeições a um custo baixo foi crucial para a sua popularização em todas as classes sociais. De alimento de desespero, passou a ser um ingrediente essencial e amado. Hoje, no século XXI, é impossível imaginar a culinária portuguesa sem a batata. Segundo dados recentes, o consumo per capita em Portugal continua a ser um dos mais elevados da Europa, rondando os 90 kg por pessoa anualmente. Está presente em praticamente todas as cozinhas, desde a mais humilde tasca ao mais conceituado restaurante com estrelas Michelin. Tornou-se um símbolo de identidade, parte indissociável de pratos que definem a nossa cultura, como o bacalhau à Brás, as batatas a murro, o arroz de sarrabulho com batatas ou a simples mas reconfortante sopa de batata. A sua jornada de tubérculo temida pilar da nação é um reflexo da própria resiliência do povo português. Mostra como a necessidade, a inovação e a capacidade de adaptação podem transformar o estranho em familiar e o desprezado em essencial. A batata não apenas conquistou Portugal, ela fundiu-se com a sua alma gastronómica. A dominação da batata não se limitou a um único tipo. Com o tempo, Portugal desenvolveu e adaptou diferentes variedades às suas regiões, criando uma notável riqueza agrícola. Temos a batata de Trás-os-Montes, com indicação geográfica protegida, famosa pela sua qualidade para fritar e cozer. Na beira interior, encontramos variedades excelentes para assar. A Lourinhã tornou-se conhecida pela sua batata primor, colhida mais cedo. Esta especialização regional demonstra o quão profundamente a batata se enraizou na nossa agricultura. Cada variedade tem as suas características de sabor, textura e aptidão culinária, um conhecimento que passa de geração em geração. Esta diversidade enriquece ainda mais a nossa gastronomia, permitindo uma escolha cuidada do tipo de batata para cada prato. Longe de ser apenas um ingrediente genérico, a batata em Portugal tem terroir, tem identidade e continua a ser um campo de inovação e orgulho para os nossos agricultores. Chegamos ao fim da nossa viagem pela incrível história de como a batata dominou a comida portuguesa. Vimos como um tubérculo andino, inicialmente recebido com medo e superstição, se tornou indispensável. A sua jornada foi marcada pela desconfiança religiosa, pelo perigo real da toxicidade e por uma crise de identidade. No entanto, impulsionada pela fome, pelas guerras e pela visão de mentes iluminadas, a batata provou o seu valor inestimável. A sua resiliência, o seu alto rendimento e a sua extraordinária versatilidade culinária permitiram-lhe infiltrar-se silenciosamente em todas as cozinhas do país, do Minho ao Algarve. A história da batata é uma poderosa metáfora sobre a adaptação e a superação do preconceito. Ela ensina-nos que aquilo que hoje consideramos nosso, como se sempre tivesse existido, pode ter tido um começo difícil e uma longa batalha para ser aceite. Subscreva o nosso canal e até à próxima!